Olá, tudo bem com você? Então, meu nome é Andréa Barbosa, sou psicanalista clínica e hoje fundadora do projeto Saúde Mental. Então, no último vídeo, que eu coloquei, que eu postei no canal, eu falei um pouco sobre temperamentos, Como que a gente poderia falar um pouco de temperamento? Como que a gente se identifica, Quais são as características desses temperamentos? Falei que o temperamento é inato, nós nascemos com esse temperamento, é diferente da nossa personalidade que a gente vai formando ao longo da nossa vida. O temperamento ele é inato, eu nasci com aquilo ali, mas é interessante também dizer para você que não há necessidade de ficar daquele jeito para a vida toda. Se aquele temperamento ele estiver me prejudicando em algum relacionamento, em alguma coisa, trabalho, escola, em qualquer lugar, eu posso também mudar, eu posso buscar também formas de me desvencilhar daquele temperamento, vamos dizer, daquela situação ali, Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou assim. Não, você não é assim. Você quer estar assim, Então é interessante, eu vou até falar do colérico hoje, um temperamento bem explosivo, que ele representa o fogo, como símbolo, O fogo é aquele que vai lá e devasta tudo, Então o colérico ele tem esse devastar, Então imagina uma pessoa colérica lidando com você e o tempo todo ele tendo aquela potencialidade de um fogo, Que ele vai lá e estraga tudo e acaba com tudo. Então o colérico é dessa forma. Então eu acredito que muitas pessoas que lidar, que tem esse colérico em casa, ou que é o próprio colérico também, porque eu acredito que ele tem essa sensibilidade, ele pode, de alguma forma, também ficar bem chateado com a forma que ele age, embora ele nasceu daquela forma, embora ele nasceu com aquele temperamento. Mas é importante falar hoje que você pode mudar. Se você é um colérico e isso está prejudicando a sua história, a sua vida, seja em que instância for, você pode mudar o seu comportamento. Até porque você que vai formando a sua personalidade ao longo da sua vida, Então, nós temos 4 temperamentos, que é o fleumático, o colérico, que a gente está falando, o sanguíneo e o melancólico. E eles têm as suas características em si. Só que todos nós temos ambas características de ambos temperamentos. Todos nós. Só que tem algo que nós predominamos. E a gente vai falar dessa predominância hoje do colérico, Quais são as características predominantes dele e como a gente pode entender melhor, ou nos entender melhor se somos esse colérico, ou lidar melhor, com uma pessoa que está do nosso lado, até identificar e entender por que ela age daquela forma, Então, assim, eu gosto muito, assim, de falar sobre as características, porque é uma forma da gente identificar melhor, Uma das características muito aguçada, do colérico, que ele acha que ele dá conta de tudo sozinho. Ele não gosta de dividir tarefa com ninguém. Até porque ele acha que a pessoa não vai fazer tanto quanto ele, porque ele é formidável nas tarefas dele. Ele é imprescindível, ele é incrível quando ele vai executar alguma coisa. Ele faz com tanta excelência que ele acha que você não vai dar conta, que você não vai conseguir fazer como ele. Então, o que ele faz? Ele quer e acha que dá conta de tudo sozinho. Então, essa é uma característica que os coléricos predominam. Outra característica que o colérico predomina vamos dizer assim, para você entender melhor, eles amam resultados. Acho que está até muito ligada com a primeira. Eles amam resultados. Por que eles amam seus resultados? Os seus resultados. Porque eles fazem com excelência. Se ele pegar algo para fazer, ele vai até o final, ele vai dar o melhor dele, ele vai fazer a coisa acontecer de uma forma
que quem olhar assim vai falar assim, gente, eu não dou conta. Só aquela pessoa para fazer aquilo. E quando você tá dentro de um departamento pessoal, por exemplo, com amigos, né, que você sabe que tem um colérico ali, que ele vai executar aquela tarefa perfeita, você dá a tarefa para ele fazer, porque ele é exemplar. Ele pegou, ele faz as tripas os corações. Ele vai lá e dá o máximo dele para ele executar, né, com muita satisfação, porque ele ama os resultados, né? Ele tem essa altivez, ele ama os resultados. Eu sou o melhor, ele tem isso nele, né? Então, é outra característica bem legal do colérico. Outra coisa também, ele é assim. Eu acho que vai muito uma coisa puxando a outra. Ele pede para você fazer alguma coisa. Se você passar 5 minutos e não fizer, ele vai lá e vai fazer, porque ele odeia esperar. Ele quer tudo com muita excelência, então ele odeia esperar. Então ele vai lá e faz, ele não vai querer saber. Tipo assim, ele tem mania, que é até muito feia, de falar que as pessoas são lerdas. Porque eles não ficam esperando para acontecer, eles vão lá e faz acontecer. Então, se ele pede uma coisa que você não fez, em 5 minutos ele está lá fazendo. Ainda vai te chamar de lerdo. Não, fiz porque você é muito lerdo, então ele tem essa característica aí que não é legal. Uma terceira, né? Uma terceira também que a gente pode identificar muito um colérico é que eles são famosos por serem grossos. Por aí a gente já vai ver, né? Chama a gente de lerdo, você não fez, você não fez com perfeição, então eles são grossos, só que eles são grossos, mas eles não são grossos de brabos, não. Eles são grossos na forma que eles falam, sabe? Então eles costumam botar você numa situação, tipo assim, pô, ele falou daquele jeito, me ofendeu e ele não tá percebendo isso. Ele não percebe que te ofendeu. Porque até então ele se acha no direito de falar grosso daquele jeito, de ofender muitas vezes, porque ele é o dono da razão, ele é o dono da verdade, ele é o dono da perfeição, então ele tem essa característica. Não que muitas vezes os outros temperamentos não tenham essas características, mas ele é o cara, então, né, aquela pessoa é ele, então ele tem essa mania, né, de ser grosso, né, com a pessoa. Outra também característica que eu acho que a gente poderia colocar até para identificar é a questão assim, eu até nem colocaria assim para uma característica, mas assim, além deles gostarem dos resultados deles, além deles acharem, né, que são os donos da verdade, que ser grosso diante de uma situação ou de outra, eles também ficam injuriados com a injustiça. A injustiça do colérico não é a injustiça que ele viu no fulano, no Bertano. Eles odeiam a injustiça deles, que são feitas para eles. É chato falar desse jeito, até uma característica que eu não queria entrar em muitos méritos, mas a gente precisa falar. Então, eles odeiam mesmo a injustiça. Ah, Andréia, todos nós odiamos a injustiça, mas ele é diferente. Ele é diferente, ele para de confiar em você. A partir do momento que acontece isso, ele para. E para ele perdoar, é muito difícil. A questão do perdão é muito peculiar, né, em cada pessoa. Mas os coléricos, eles têm uma dificuldade muito maior de perdão, né? Seria também uma outra característica que eu não anotei, que eu não coloquei, que eu não quis colocar. Mas eu acho que essa questão dele não gostar da injustiça não é pelo outro, é por ele. Não faça injustiça com o colérico, porque senão as coisas não vão ficar legais para o seu lado, porque ele tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Ele é difícil de perdoar. Ele pode até perdoar, mas ele perdoa depois de muito tempo. E você pode sofrer muito com essa pessoa. Então, assim,
é muito legal falar, tá? Muito importante falar que isso é uma característica do colérico, que ele não é obrigado a ficar dessa forma. Nós nascemos desse jeito, nós crescemos desse jeito, nós morremos desse jeito. Isso é síndrome da Gabriela que a gente conhece. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, dizendo que ninguém é obrigado a aturar certas pessoas, certos comportamentos, certos temperamentos, ninguém é obrigado. A pessoa tende a se afastar dos coléricos, isso com muita facilidade, tá? Então, atenção coléricos, se você se identificou com essas características, é preciso buscar se conhecer melhor e, se isso estiver prejudicando o seu trabalho, sua vida, seu dia a dia, tomar providências para melhorar, porque nós estamos aqui para trabalhar, para fazer essa diferença no mundo, na vida. E eu acho que a vida, como eu sempre vou falar, acho não, tenho certeza, a vida nossa é uma via de mão dupla. Eu te dou e eu recebo de você. Então, a gente precisa fazer a política da boa vizinhança, e os coléricos, eles têm essas dificuldades, né? Então, vamos adentrar aí nesse contexto, né? De que, aliás, vamos sair desse contexto que eu sou assim, que eu sou assim, que eu nasci assim, que esse é meu jeito. Se isso estiver prejudicando você, a sua história, a sua vida, bora mudar, né, meu filho? Bora mudar, né, minha filha? Então, esse é o recado que eu deixo hoje para você nesse vídeo, que você possa compartilhar se fez sentido para você, que você possa dar o seu like se fez sentido para você e comentar se você tiver alguma característica, se você não gostou do vídeo, você pode falar o que você quiser, o vídeo tá aí e eu vou deixar aberto para vocês. Grande carinhoso abraço, como eu falo sempre, se comprometa a se comprometer com você, sendo a sua maior responsabilidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. A gente vai trazer no próximo vídeo claro que vou falar um pouco de mim agora, né? Os sanguíneos, né? Vou trazer o próximo vídeo sanguíneo. E fica aí ligado para ver se você tem essas características. Grande e carinhoso abraço. Tchau, tchau.